Conheça os tratamentos com fotobiomodulação. Eu estou muito contente de conversar com você de novo, ainda mais fotobiomodulação, que é um assunto que eu gosto bastante, estou há muito tempo vinculado com isso, né? Eu sou cirurgião vascular, de origem, de formação, mas eu fiz o doutorado, meu programa de pós-graduação todo, né, foi relacionado a lasers e radiações eletromagnéticas que são utilizadas para várias áreas da saúde. Então, como eu já faço isso há bastante tempo, eu acabei me envolvendo com fotobiomodulação, que no fundo, é uma radiação que é utilizada para vários tipos de tratamentos, várias formas de tratamentos. Para você ter uma ideia, é usado em várias áreas da saúde, a odontologia, a veterinária, cicatrização de feridas, doenças crônicas, dor, processos inflamatórios de uma maneira geral, crônicos, né, doenças inflamatórias crônicas, e também como uma forma de estimular o cérebro para que ele trabalhe mais, para que ele tenha um desempenho maior, através de bonés e capacetes que você coloca, ele irradia uma determinada radiação, que é um grupo de radiação que tem esse efeito de estimular algumas células. A tecnologia é amplamente utilizada para vários produtos, mas claro que os formatos, os aparelhos são diferentes. Por exemplo, existem placas de LED usadas em ortopedia, esporte, existem aparelhos, por exemplo, que você coloca intracavitário, por exemplo, para tratar doenças inflamatórias do ouvido, doenças oftalmológicas para melhorar alguns problemas inflamatórios crônicos oftalmológicos, genitais também, para tratamento de lesões genitais, enfim, tem vários produtos, placas especiais para tratamento de ferida, né, de feridas crônicas, tratamento de pós-radioterapia, porque radioterapia forma umas lesões de pele que são difíceis de serem tratadas, que é a que chama radiodermite. Então, existem placas para isso, principalmente em radioterapia para tumores de mama, não é? Mucosite, que também é aquela mucosite pós-quimioterapia, então tem uns aparelhinhos próprios. Todos eles se resumem em uma fonte de laser, que é um raio único assim de laser, né? Que é bastante utilizado também. A odontologia usa muito para tratamento de problemas odontológicos e processos inflamatórios, feridas. Se arranca um dente e não cicatriza, o dentista tem uns focos de LED ou laser, e ele coloca aquele aparelho ali dentro e irradia uma vez por dia, durante uma semana, 2 semanas, e cicatriza mais rápido aquela lesão, aquela ferida. O último grupo de aparelhos que apareceu, que são os mais atuais, são os bonés e capacetes que são utilizados para tratamento de lesões, de problemas cranianos, ou mesmo simplesmente para melhorar, aumentar a eficiência do cérebro, o desempenho intelectual do cérebro. Mas, muito em especial, que é o que tem crescido mais na vida da gente, né? São os tratamentos para o envelhecimento. Na medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a nossa capacidade cerebral, a nossa memória, a nossa velocidade de raciocínio, né? Que são coisas que são bem marcantes na idade, depois de 60, 70 anos, todo mundo tem alguma queixa, né? Isso é bastante comum. Perda de memória, sabe aquela coisa tipo, por exemplo, como é o nome daquele artista mesmo? Não lembro, mas é um nome de um artista tão comum. Toda hora você fala o nome do artista, e na hora que você quer falar, pô, não vem o nome, né, daquela pessoa. Ou de um parente, ou de alguém um conhecido, colega de turma. Enfim, você vai perdendo algumas memórias. Para onde foi mesmo que eu viajei? Que ano foi mesmo que eu viajei? A pessoa começa a falhar. Quando você começa a ter esse problema,
nós chamamos de déficit cognitivo leve, ou um comprometimento cognitivo leve, que a palavra déficit parece um pouco pesado para falar, né? E, então, que na verdade está relacionado ao envelhecimento, o neurônio, ele também envelhece, claro, né, como tudo na gente, e à medida que nós vamos envelhecendo, o cérebro vai envelhecendo também, e a transmissão de informações acaba sendo difícil de um neurônio para o outro, e a gente acaba tendo esse, essa perda da conexão ou a perda de esse conjunto de capacidades que o cérebro tem, que a gente chama de cognição, né? Então, você vai tendo um déficit cognitivo, né? Vai tendo uma diminuição da cognição. Bom, e o que é a fotobiomodulação? Agora, para você explicar bem o que é a fotobiomodulação, porque aí fica fácil de entender, fácil de interpretar. Como funciona? Então, a fotobiomodulação, ela começou já tem bastante tempo. Tinha um pessoal que estudava a radiação vermelho e infravermelho, mas a vermelho em especial, que é a luz vermelho, né? A radiação vermelho, mas não a luz, todos os comprimentos de onda da luz vermelha. Porque o vermelho existe um vermelho mais claro, até um vermelho mais escuro, depois vem o infravermelho, né? Então, quando você utilizava alguns comprimentos de onda do vermelho, que eram mais perto do infravermelho, o que acontecia? Eles estudavam essa radiação para acelerar o crescimento de plantas, principalmente para fazer viagens espaciais longas. E isso foi estudado durante muito tempo, porque de fato acelera o crescimento de plantas. A luz vermelha e a luz azul tem um determinado comprimento lá de luz azul que acelera o crescimento de plantas. Um aumenta a germinação e outro aumenta o crescimento da planta. Então, e eles percebiam, esses técnicos que trabalhavam com isso, eles percebiam que quando eles machucavam, por exemplo, essa área aqui, que era uma área que ficava exposta à luz, ela cicatrizava mais rápido do que as áreas que ficavam cobertas. Daí falou, mas por que cicatriza mais rápido? Será que a luz cicatriza mais rápido, né? E aí eles começaram a estudar, e se cicatriza mesmo, qual é a luz vermelha? A mais clara, a mais escura, todos os comprimentos de onda? Então eles começaram a estudar vários comprimentos de onda para poder ver se realmente acelerava o crescimento. E, de fato, acelerava o crescimento. E aí eles começaram a estudar isso, eles já tinham uma ideia por causa das plantas, e eles descobriram o seguinte, que existe uma estruturazinha dentro das células nossas, né, dos animais, de todos os animais vertebrados, tem uma estrutura chamada mitocôndria. Uma célula tem 200, 300 mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias ela tiver, mais eficiente vai ser a fotobiomodulação. Esse processo é um processo elaborado, todo bioquímico, mas tudo isso já se conhece, né? Quer dizer, isso não é uma novidade, nem é uma coisa assim, falar assim, não sabemos por quê, mas parece que não é só uma suposição, é uma coisa que já vem sendo estudada há 20 anos, então já se sabe completamente todo esse processo bioquímico, quais são as reações que a célula é submetida. Então, basicamente, o que acontece, para isso tem essas duas pilhazinhas aqui, né? Para mostrar que, basicamente, o que a fotobiomodulação faz é ela enche a pilha da célula de novo. Ela carrega a bateria da célula. A célula volta a ficar carregada, e claro, como um brinquedinho. Você bota uma pilha nova lá, a célula, o brinquedinho brinca mais, e a célula trabalha mais, faz melhor as suas funções. E se ela tiver com a pilha fraca,
Aí é que você vai notar a diferença. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um problema cerebral, se ela tiver com diminuição da memória, é, cognição, está perdendo a cognição, aí ele começa a fazer fotobiomodulação, aí você percebe muito rapidamente. Se a pessoa não tiver nada, né? Uma pessoa que não está com problema nenhum, se ela usar, por exemplo, um capacete, um boné de fotobiomodulação transcraniano, ele vai melhorar. A habilidade para falar vai melhorar, o raciocínio vai ficar mais rápido, mas como ele não tem nenhum problema, vai levar uns dias para ele entender que está acontecendo isso com ele, né? Depois de 15 dias, vai, digamos assim, usando um boné, um capacete de fotobiomodulação, vai levar uns 15 dias para ele falar assim, pô, mas que engraçado, agora eu estou entendendo que meu cérebro está mais ligado, está melhor, como se tu tivesse tomado um energético ou alguma coisa desse jeito, né? E a memória fica melhor, a fala melhora, porque a fala tem um vínculo muito grande com a memória, né? Aí você entende bem o que é. Quando você irradia com um laser, ele vai um pouco mais profundo do que com um LED. Então, você vê que o LED ele vem até aqui, assim, né? Uma grande quantidade. Só que o laser ele não espalha. Então, se você tiver que tratar uma área grande, os LEDs eles acabam sendo melhor, porque você coloca aqui uma placa com 30 LEDs e você irradia a cabeça toda. E se você for usar o laser, os lasers são sempre individuais, assim, porque senão fica uma estrutura muito grande para fazer, né? O aparelho fica muito grande. Então, aí, quando vai usar laser para áreas grandes, fica um pouco mais difícil. Mas Como atua contra doenças degenerativas? então, as doenças degenerativas, em especial as demências, as outras também, que Parkinson, por exemplo, é uma doença que a gente considera mais motora, né? Mas ela também leva a uma demência à medida que a doença vai evoluindo. Para todas elas, isso, na teoria, deveria funcionar muito bem. Por quê? Porque comparando, vai com um processo inflamatório crônico do cotovelo, do joelho, do braço, né? Então, provavelmente funcionaria muito bem. Mas o que acontece? Como se a área do cérebro estiver muito comprometida, várias áreas, né, superficiais, as regiões mais centrais do cérebro também estiver com muitas alterações, muitas lesões, se muitos neurônios já morreram, então a recuperação não é tão eficiente assim. Então, nas demências, isso está ficando cada dia mais claro com as pesquisas, né? Mostrando que o melhor resultado que você tem é no início do processo, né? Se você tem só um déficit cognitivo, que é uma coisa muito comum, acima de 60 anos, você vai encontrar isso numa frequência muito grande da população. Os geriatras falam isso, que todos os pacientes deles se queixam de perda de memória, de raciocínio mais lento, de dificuldade de fazer algumas processamentos cerebrais, um pouco, né? Mas que não atrapalha a vida dele, ele continua vivendo. Mas ele se incomoda com isso, né? Porque ele percebe que toda vez que ele vai conversar, vai falar alguma coisa, ele fala e não lembra disso, não lembra daquilo outro, você fica incomodado com essa situação. Então, o geriatra sempre fala isso, ó, todos os meus pacientes reclamam de perda de memória, né? Na verdade, é um conjunto, é perda da cognição em geral. Então, para esse grupo de pessoas é uma coisa. Eles respondem muito bem, melhoram, é visível isso. Como eu disse, depois de primeira, segunda, terceira sessão que ele faz, né? Quando se ele fizer um tratamento inicial no geriatra, aí e ele usar porque em geral, se eu mostrei aquele um capacete e um boné, em geral é assim, os capacetes ou estruturas maiores, eles têm no consultório. Aí a pessoa começa a tratar, vai fazer 3 vezes por semana no consultório. Quando já está vendo que está funcionando, essa é uma alternativa boa, aí ele começa a usar um boné, que é mais simples, mais barato, fácil de usar. São baratos mesmo. Aí ele usa em casa todo santo dia, né? Aí pronto, aí ele vai
Aí o geriatra só acompanha, vê se está indo muito bem, né? Enfim. Então, para essas pessoas vai funcionar muito bem. Se a pessoa já tiver num estado inicial de demência, aí ela começa a esquecer coisas importantes, coisas que não poderia esquecer. Tipo, por exemplo, esquece comida no fogo, esquece a geladeira aberta, esquece, assim, coisas que começam a complicar a vida dele, né? Então, quando chega nessa fase, então aí ele tem que tratar, em geral tem que usar um boné em casa 2 vezes por dia, né, para poder dar um estímulo maior, e aí você começa a ter o máximo que você consegue é manter naquela condição. Então você melhora um pouco, mas a maioria das vezes você só não deixa ele piorar, mas que já é muito bom, porque as demências, em especial se for Alzheimer, que a característica do Alzheimer é que a evolução é muito rápida. Então, ele vai piorar muito rapidamente. Então, todos os artigos relacionados a isso mostram que fotobiomodulação reduz a velocidade que a pessoa vai ficando doente. Não só o Alzheimer, porque as demências, existem vários tipos de demências. Elas são todas muito parecidas, todas estão relacionadas com arteriosclerose, que é a obstrução dos vasos, né, ou do pescoço ou da cabeça, né, porque coincide com a idade, né, à medida que você vai envelhecendo, vai tendo maior risco. Todos têm arteriosclerose. Por isso que antigamente você falava sempre assim, né, esse cara está esclerosado, né, de arteriosclerose, né, que vai entupindo os vasos, vai chegando menos sangue no cérebro, menos oxigênio, e o cérebro começa a produção, a capacidade intelectual vai diminuindo. Como tudo isso melhora com a fotobiomodulação, uma das características é que melhora a circulação do tecido. Se você fizer no braço e você medir, tem uns medidores assim do volume de sangue que está chegando ali, você vê que aumenta o volume de sangue que está chegando lá. Então você começa a melhorar o cérebro de novo, né? Então, todas as demências, elas são semelhantes. O que diferencia um pouco é a evolução clínica dela. Então, esses nomes que se dá, demência senil, demência vascular, doença de Levy, Alzheimer, que é a mais frequente, elas são parecidas. No início, elas são um pouco diferentes, têm umas características, mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, aí vai ficando tudo igual, né? E é uma doença muito marcante. Tem um monte de gente que tem. Nossa sociedade toda hora tem alguém conhecido, famoso, é, que acaba sendo acometido por demência, né? Tem um mar de pessoas com isso. Como funcionam os equipamentos? Esses equipamentos que são usados em casa, domiciliares, que tem no mundo inteiro, esses não precisam de prescrição, né? Eles são de uso domiciliar, então não tem necessidade. E eles são autorizados pela Anvisa e pelos órgãos regulatórios, no mundo inteiro já. Agora já foi liberado, porque a fotobiomodulação, que já é conhecida há bastante tempo, como a gente comentou, ela é muito segura, muito segura. Você não está correndo risco nenhum, né? Existem algumas contraindicações. Por exemplo, se a pessoa tiver tumor cerebral, ela não pode utilizar. É alguma forma de tumor, mas os tumores cerebrais são facilmente identificados. Então, é difícil que alguém tenha um tumor cerebral e não saiba, né? Porque a evolução vai mostrando, bem característico e tal. Aí ele não, claro, não vai fazer isso. Porque não tem nada, né? Só quer ter um desempenho maior, tipo aprendizado ou maior desempenho executivo, né? Ele vai melhorar. Os relatos sobre isso, sobre melhora do aprendizado, melhora do desempenho intelectual, eu acho que é o que mais tem na literatura, porque é muito claro isso, é muito visível. Então, você consegue mostrar de várias maneiras, né? E a pessoa percebe. Eu normalmente falo assim, se você
quiser saber se funciona ou não, você faz lá, nem que seja, fisioterapeutas, eles usam muito fotobiomodulação transcraniana. Por quê? Porque fotobiomodulação é usada também para tratamento, bem usado, para tratamento pós-AVC, pós-traumatismo de crânio, para acelerar a regeneração, né? Então, se você não quiser comprar nada, o boné custa 1.500, R$ 2.000, os nacionais, né? Mas se você for comprar um internacional, existem alguns até bons, conhecidos, até apareceu aí, eu mostrei nas imagens ali. Só, o problema é que os internacionais custam caros, já custam caros lá, e quando você importa, o preço dobra, as taxas de importação nossas são muito altas, então você vai pagar R$ 10.000 no que vende aqui por 1,5. Então, não tem sentido, né? Não faz sentido. E eles não são, porque alemão é melhor? Não é. Não, absolutamente não é. Então, se você quiser testar você vai numa clínica de fisioterapia que tem um aparelho de fotobiomodulação, vai lá e pede para usar um aparelho, uma vez só. E depois, de preferência, se você tiver que, sei lá, fazer uma reunião, ou dar uma aula, ou se você tiver que fazer uma prova, qualquer coisa que você vai ter que usar mais a tua capacidade intelectual, então você vai lá, usa uma vez, e uma hora depois, porque leva uma hora mais ou menos para a pessoa perceber que está mais ligado, né? Uma hora depois você vai lá e faz, dá aula, não sei o quê, e você vai ver que já existe uma diferença. O ideal, o correto é que você use 15 dias, pelo menos. Aí você vai perceber que você está meio melhor, né? A sua cognição está melhor o dia inteiro, entendeu? Experimente e se informe. Eu gostaria de falar, de recomendar para as pessoas que duas coisas. Primeiro, é uma coisa meio assim, nova, né? Meio parece que fora da casinha, né? Um capacete e uns bonés que vai melhorar o teu cérebro, né? Mas isso não é nenhuma fantasia, é completamente dentro do que a ciência conhece, do que a fotônica conhece. Tem milhares de pessoas envolvidas nisso, né? Pesquisando isso, milhares de artigos publicados em revistas muito boas, tal. Então vale a pena. Você precisa, primeiro, se você tem alguém, ou por algum motivo você pode ser beneficiado, você não deixa isso para trás. Considere a fotobiomodulação. Primeira super informação que eu acho que valeria a pena dar. E a segunda é o seguinte: hoje em dia está muito fácil você ler, você mesmo pesquisar. Então, você entra, por exemplo, no Google, né? Aí põe lá, Google Acadêmico. Mas é melhor Google Scholar, em inglês. Por quê? Porque em inglês você vai encontrar 30 vezes mais coisas. Se procurar no Google Scholar, vai ter só os nacionais, que já tem um monte de coisa. Mas, se você entrar no Google Scholar, você vai conseguir achar mais coisas. Aí, mesmo que você não leia em inglês, hoje em dia você clica com o botão direito do mouse, põe lá, traduzir para o português, e você lê, né? Então, faça uma pesquisa você mesmo, porque como tem muita coisa escrita, você vai encontrar um monte de informação a respeito, você fica mais convencido, e você sabe melhor, com mais detalhes, se é útil para você mesmo ou não, né? Agora, que é útil, que é bom, isso aí eu não tenho dúvida. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Álvaro pelo Instagram, @Dr. Álvaro Pereira. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.